relacionamentos tóxicos se tornam cada vez mais comuns. Anestesiados pela paixão que sentem, muitos casais ignoram alguns alertas nocivos no relacionamento, ou talvez nem perceba, e acaba sendo instalado comportamentos prejudiciais à relação. Como exemplo disso, temos o caso de pessoas controladoras que acreditam que podem determinar tudo o que o outro pode ou não fazer, tornando a relação insustentável, podendo chegar ao fim. Foi o que aconteceu com a adolescente Karen Windows. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais e sobrenaturais, se inscreve e curta esse vídeo, assim você estará contribuindo para o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Karen Windows era uma linda adolescente de apenas 13 anos, que residia em West Nome, Filadélfia, com sua mãe Beth. Ela se criou em um lar muito amoroso e se dava muito bem com sua mãe. No ano de 1990, ela iniciou um relacionamento com um adolescente chamado Leonard, de 17 anos. No início, como a maioria de todos os namoros, era tudo maravilhoso. Leonard dizia constantemente que a amava e elogiava sua beleza. Porém, Beth sentia algo muito estranho a respeito do namorado de sua filha. Com o passar do tempo, o comportamento dominante e controlador de Leonard começou a se manifestar. Quando Karen falava em fazer novos amigos ou passar tempo com pessoas que não fosse ele ficava muito furioso, gritava com ela e xingava falando nomes obscenos. Ele a queria só para ele. Porém, chegou o momento em que Karen se cansou de tudo. Em novembro de 1992, resolveu colocar fim na relação que durou 2 anos. Para sua surpresa, Leonard aparentava aceitar o término tranquilamente. Karen ainda expressou seus sentimentos a respeito da separação. Eu disse a ele que terminamos e quando fui embora me senti mais livre do que há muito tempo. Cada um seguiu sua vida e parecia que tudo ia ficar bem. Até que Karen começou outro relacionamento e ela só desejava que Leonard tocasse a sua vida. Porém, esse não foi o caso. Ele continuou a tentar contato para ver como ela estava. Como eles haviam tido uma pequena história juntos, isso não a incomodou. Então eles continuaram mantendo contato, até o dia em que Karen começou a receber telefonemas aterrorizantes de um telefone público. Apesar da pessoa que estava do outro lado da linha não falar nada, Karen sabia que quem estava do outro lado era Leonardo. Não demorou para que as ligações se tornassem cada vez mais frequentes, chegando ao ponto de precisar que Beth trocasse seu número de telefone. Não restando outra maneira de conseguir contato, ele passou a persegui-la. Em um certo dia, Karen saiu da escola sem falar para ninguém. Quando chegou em casa, ouviu um barulho na porta e ao abri-la, ficou cara a cara com Leonard. Assustada, ela perguntou por qual motivo ele estava ali. Ele então mentiu, alegando que estava na vizinhança, mas pela situação era óbvio que ele estava a seguindo. Apesar da situação ser preocupante, ela não tinha provas o suficiente para relatar à polícia. Em novembro de 1993, Leonard falou para Karen que estava se mudando para a Califórnia. Ele chegou a ir até a casa dela para se despedir. Aparentemente, parecia que ele realmente ia se mudar. Então Karen teria paz. Porém, na verdade, ele estava mesmo planejando o seu próximo passo para recuperá-la. Ele chegou a escrever uma carta para ela falando que havia ficado noivo de uma menina que tinha o mesmo nome que ela e que era também muito idêntica. Acrescentou também que estava muito feliz, pois sua noiva estava grávida e ele se tornaria pai em breve. Essa carta a deixou apavorada, porém não mais do que uma outra carta que chegou depois de um mês. Nela, ele revelou que havia mentido para ela a respeito da mudança para a Califórnia e expressou seu eterno amor por ela. Alguns dias depois, ela recebeu uma ligação de Leonard falando que havia pintado o cabelo de preto e que ela tinha que ver. Ele então foi até a sua casa lhe mostrar. Para ela, seu novo visual lhe deu uma impressão de mais louco e perverso. Karen insistidas vezes pediu para ele sair e praticamente o forçou a ir até a porta. Com raiva, antes de sair, ele a ameaçou falando: "Eu poderia matar você, porque ninguém sabe que estou aqui." Esse comentário a abalou muito. Em seu íntimo, ela sabia que necessitava denunciar ele à polícia. Porém, por acreditar que ele não a machucaria, ignorou essa hipótese. No dia 23 de junho de 1994, no período da manhã, Karen estava dormindo quando ouviu barulhos vindos da janela do seu quarto. Ela foi então lá olhar quando se deparou com Leonard jogando
colocando pedrinhas na janela. Enfurecida, ela abriu a porta da frente para falar com ele, sem a intenção que ele entrasse, porém ele não respeitou e acabou entrando. Ela então pediu que ele se retirasse, porém ele não a ouviu. Enfurecida ainda mais, Karen resolveu ligar para sua avó, que morava na mesma rua, na tentativa de ameaçá-lo para que fosse embora. Ela falou para sua avó que Leonard estava em sua casa e não queria ir embora. Cansada de discutir com ele, ela resolveu subir para o seu quarto e trancou a porta. Algum tempo depois, sua avó chegou para fazer Leonard ir embora, porém ele já tinha sumido misteriosamente. Após revisar toda a casa, ela foi embora, pois acreditou que ele já tinha saído. Mas o que ela não imaginava era que sua neta estava prestes a passar por uma situação aterrorizante. Karen então foi dormir, porém acordou assustada com Leonard massageando seus pés. Apavorada, ela começou a gritar e desceu correndo e pedia que ele fosse embora. Nesse momento, Leonard fez uma pergunta que a deixou sem reação. Posso estrangular você? E então a situação saiu do controle. Ele avançou em sua direção, a agarrou pelo pescoço e a levantou do chão. Ela tentou revidar, mas não conseguiu. Foi então dominada e acabou desmaiando. Quando sua consciência retornou, ela o viu sentado em cima dela e também notou que estava usando um vestido e que tinha sangue em seu peito. Karen gritou para que ele lhe soltasse, porém ele desconsiderou o seu pedido e a segurou com força, passando a golpeá-la no pescoço e no tórax com uma faca de 35 centímetros. Ela suplicou que ele parasse, percebendo que estava perdendo sua vida naquele momento. Sem esperanças, ela queria abraçar sua mãe pela última vez. Depois de vários golpes, ele ainda deu um soco com muita força em seu rosto, o que a fez perder a consciência novamente. Logo depois, ela acordou com Leonard beijando seu rosto e falando o quanto a amava. Ele ainda prometeu que os dois morreriam juntos, enquanto a enrolava em um cobertor e a jogava debaixo da cama, junto à arma do crime. Apesar do sangramento, Karen fez um esforço para sair debaixo da cama. Ela repetia para si mesma: ele não vai me matar, ele não vai vencer. Muito ferida, ela saiu cambaleando até o quarto para pegar o telefone e ligar para o 911. Infelizmente, Leonard a ouviu na ligação quando estava de saída. Imediatamente, ele voltou para concluir o seu crime e novamente a espancou. Quando enfim resolveu definitivamente sair, ele ainda contou sobre o seu plano de se jogar de uma ponte perto de sua casa e a deixou para que sangrasse até a morte. Karen mal conseguia respirar, porém ainda teve forças de se levantar e arrastar seu corpo ensanguentado até a casa dos seus avós. Chegando lá, ela caiu nos braços do seu avô. Rapidamente ela foi encaminhada para o hospital mais próximo. Os médicos falaram que o quadro dela não era nada animador, pois ela teve o pulmão perfurado e os golpes de faca passaram apenas 2 centímetros do seu coração. Antes que desmaiasse, ela conseguiu falar para a polícia sobre o plano de Leonard de se jogar da ponte. A polícia rapidamente o encontrou e lhe prendeu antes mesmo que conseguisse se jogar. Karen fez diversas cirurgias e os médicos não acreditavam em sua recuperação. Após ter seu quadro de saúde estabilizado e ser colocada em coma induzido, seus familiares foram liberados para se despedir da jovem. Só quando ela acordou no quarto de hospital que ela descobriu que tinha sido violentada por Leonard. Ela acabou desenvolvendo o transtorno de estresse pós-traumático grave. Porém, ela se empenhou em garantir que a justiça fosse feita e que Leonard fosse punido. Contudo, em seu julgamento, que aconteceu em junho de 1994, ele apenas se declarou culpado por agressão agravada e violência sexual, onde recebeu a sentença de 40 anos de prisão. Karen achou um absurdo o veredito, pois esperava que ele fosse condenado por tentativa de homicídio. Karen resolveu usar a dor desta terrível provação para transformar em algo positivo. Após muito esforço e persistência, ela conseguiu aprovar a Lei de Karen em 25 de novembro de 2020. A lei visa restringir o processo de reabilitação de liberdade condicional para agressores sexuais, onde evita que vítimas como ela precisem se preocupar que seus agressores sejam libertos antes que cumpra toda sua sentença. Em uma entrevista, Karen falou a respeito da importância dessa lei. Muitas vezes pensamos que termina com uma condenação e uma sentença. No entanto, as pessoas estão perdendo o resto da história. Sobreviventes em toda a Pensilvânia estão sendo vitimizados novamente, ano após ano, sob a configuração atual. Já se passou mais de 28 anos desde que Leonard teve sua condenação, e a cada 2 anos, Karen precisa depor em uma audiência para que Leonard não seja posto em liberdade condicional. Até o momento, ele continua preso e escreveu uma carta para ela falando que a prisão não era nada do que ele imaginava, falando que, na verdade, estar na cadeia é como se estivesse hospedado em um hotel. Karen ainda teme que ele possa sair da prisão, pois tem certeza que ele a procurará. Para ela, crimes igual ao que ele cometeu deveriam ser punidos com a pena de morte.
Esse foi o caso de hoje e eu gostaria de saber a sua opinião. Então comenta aqui embaixo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.